Fala galera, com vocês aqui agora, esse programa que a gente estava muito ansioso para entrar no ar. É uma honra estar exibindo para vocês agora esse nosso primeiro episódio do nosso tão querido Noisecast. Eu, Daniel Cruz, sempre vou estar aqui com você ao lado do meu grande amigo André Duran. Bem-vindo, André Duran, a todos nós, né? Isso aí, Daniel, isso aí. Sou o André Duran, vou estar sempre aqui do lado do Daniel. E vamos estar trazendo convidados aí para conversar sobre assuntos importantes e tentar passar alguma informação importante para vocês. Exatamente. A ideia do programa, desde o início, a gente teve que seria angariar essas pessoas que talvez não tenham tanto espaço em outros locais e outros podcasts, tanto aqui na nossa cidade ou talvez no estado também, né? Ou a nível nacional. Então a gente resgatar principalmente a cultura underground, vamos dizer assim, a cultura que está meio esquecida, os assuntos que não são muito falados também. A gente vai tocar muito aqui no assunto de política, que é algo que está sempre junto com a gente, com nossos papos, nossos amigos e tudo mais. E a gente está trazendo para vocês esse formato diferente aqui na cidade de Rondonópolis. E temos uma equipe que ajudou muita gente que teve nessa caminhada para fazer isso aqui acontecer de último jeito, assim, cada um dava um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e aí a gente conseguiu levantar isso aqui. Foi essencial. Isso. Né? Eu quero agradecer algumas pessoas aqui, a Elisa fez essa parte de cortina, ajudou várias coisas, a gente pintou e tudo mais, a gente está com a nossa equipe também, Nayara Rosa, Cristiano Soubar também. Nós temos ele, o cara do piloto lá da nave, dessa porra toda aqui, que é o Willow Man, tá lá. Willow Man. Né? Controle das câmeras, do nosso áudio. Nosso querido índio. Exatamente. Então tá lá com a gente. E sem mais delongas, vamos apresentar hoje ele, o nosso primeiro convidado aqui. Que honra estar recebendo ele aqui, né, André? Eu não diria isso, mas é muito bom. É muito bom trocar ideia com ele. Exatamente. Seja bem-vindo, Cleison Teixeira. Bem-vindo ao primeiro episódio aqui do nosso Noisecast. Sinta-se em casa. Bom, eu já sou de casa, né? Posso dizer isso. Exato. Quero agradecer o convite e tô aí pro que daí vier. Pode perguntar sem medo. Sem pudor hoje? A gente sem pode pudor, perguntar se sem quiser. pudor. É mesmo. Eu acho importante trazer a qualificação aí do entrevistado, né, Daniel? Cleison Teixeira, ele é formado em Ciências Políticas pela Uninter, aqui em Rondonópolis. Ele também concorreu à última eleição municipal para prefeito de Rondonópolis, né, pelo PSOL, em 2020. Foi um trabalho que eu tive presente também. Eu sei o quanto foi trabalhoso aquilo ali, não foi, rapaz? Foi difícil, hein, cara? Pensa, nossa, e... Primeira viagem, né, Cleison? Primeira viagem, primeira campanha. O caos, né? Você pega, assim, a coisa andando e tem que resolver. Exatamente. Eu acho que isso parte, por mais que a gente... Por que fazer se é tão difícil, né? Porque a gente tem na cabeça que, com certeza, a única mudança, o único caminho que a gente tem de fazer a mudança das coisas, a gente sempre fala, né, André? É pela política, né, cara? Pela política, justamente. E assim, é muito difícil todo esse processo, porque o processo político, ele institucional, né? Uhum. Que são as eleições, né? Toda essa coisa que rola ali em torno da política, ele tem muitas demandas de nível econômico. Sim. Então, assim, não é fácil, e eu era, então, candidato do PSOL, né, que é um partido radical de esquerda no país, e então é muito difícil você fazer política sem dinheiro, porque os outros candidatos, eles eram todos endinheirados, né, empresários e tal, e é muito difícil você tentar mudar a mentalidade da população de que aquilo que vai se construir dentro da política é muito mais importante para ela do que ela pensa que é. Exatamente. Né? Então, como que eu poderia dar esse exemplo, né? Quando você vê um candidato pobre, mas com várias ideias, e ao mesmo tempo do outro lado tem um empresário milionário, que o próprio empresário financia a sua campanha sem a necessidade de fundo eleitoral, aí você entende o abismo.
por que isso é muito pesado? Para a sociedade, se ela vê um cara ali que é trabalhador e empresário, ela vai pensar o quê? Como ela já tem uma aversão à política, que ela é naturalizada pelos meios de comunicação, então o cidadão, a cidadã que estão ali nos seus lares, vai pensar o quê? Aquele ali entrou na política porque quer roubar, quer ganhar dinheiro. Sim. Mas o empresário não, ele é o benfeitor de todas as benfeitorias. É o que traz emprego. É o que traz emprego. Então essa é uma visão... É uma visão da coisa isso, né? É uma visão muito difícil de você desconstruir na sociedade, né? Porque isso aí tá nos nossos pais, nos nossos avós, nos nossos irmãos. É ilusório também você pensar, né? Porque, de uma certa forma, se você for levar pelo lado de analisar o que entende mais o povo, seria quem estivesse mais próximo do povo. Justamente. Entende? Então, assim, o grande empresário, ele tem a empresa dele lá e tantos funcionários e tudo mais, beleza, tem sim, a gente, né, tá lá. Mas, assim, ao tá mais entender o que o povo precisa, do que é necessário de emprego e tudo mais... o Cleison Teixeira está mais perto, né? Dessa sociedade, dessa realidade, né? Eu diria que sim. É uma falsa ilusão, né? Você imaginar de que esse outro pode angariar muito mais coisa boa para a sociedade. Sei lá, é algo meio... É que assim, a gente, quando fala isso, a gente deixa muito aflorar aquela radicalidade ideológica de esquerda, entendeu? Então, quando a gente fala isso, dá a entender que, nossa, o empresário ele é malvadão e tal. Existe, óbvio, que existem vários exemplos de empresários que saíram ali da vida sofrida, entendeu? Tiveram sucesso e tal. Mas na política não existe isso. Em regra, o cara que está ali, que ele é empresário, ele está ali em benefício próprio e de alguns grupos de poder. Né? Ele nunca está em benefício da população. Tanto é que, se eu pedir um exemplo para vocês aqui, nem eu consigo achar um exemplo de um empresário que entrou na política, né? E que, de alguma forma, foi bem sucedido, trazendo melhorias para a população em si. A nível progressista, né? A nível progressista, né? Então... E quando existem essas ideias, são a níveis de lobby, entendeu? Entendo. Então, por exemplo... A gente discute muito descriminalização das drogas. Sim. Descriminalização da maconha. Isso não é possível hoje porque esses grupos de poder eles não estão organizados. A partir do momento em que esses grupos de poder estiverem organizados, tiver força no Congresso, isso vai sair do papel. Por quê? É natural, né? É natural, só que você não vai imaginar que o seu Zé ali, que tem uma plantação de alface no fundo de casa, vai virar um grande produtor de cannabis. Nunca, entendeu? Entendo. Já vão, nesse momento, já devem existir várias empresas, né, vários grupos políticos de poder econômico, que já estão desenvolvendo projetos para quando isso sair do papel, entendeu? Então, assim... Você tem o blairo da soja, você vai ter o blairo da cannabis. Esse cara vai estar distante da nossa realidade, entendeu? É algo importante que precisa ser debatido até por uma questão de redução de danos, né? Sim. Diria até que não uma questão só local e estadual, mas a âmbito nacional. O debate de como lidar com as drogas, a gente precisava rever isso, agir de uma forma mais inteligente com a coisa, né? Olhando mais para a ciência do que para esses estigmas que são criados, né? Cleison, eu tive a oportunidade de acompanhar a sua candidatura também, e uma coisa que eu observei foi o seguinte: por mais que você tenha sido um candidato de partido pequeno e tudo mais, e visto como radical, inclusive, até pela própria conjuntura política do momento, do municipal, né, da cidade, eu não deixei de notar que você trazia assuntos importantes e debates sérios. Por exemplo, quando você ia perguntar sobre algo, você apontava dados, você dizia sobre mazelas reais da população que nas respostas eram totalmente desvirtuadas e ia para um outro caminho, um caminho mais de lobby, um caminho de autopromoção do candidato que estava respondendo. Qual que é a sua visão com relação a isso? Qual que é a dificuldade que os candidatos neste caso, a prefeito de Rondonópolis, por exemplo, tem de enfrentar esses problemas de frente e trazer uma solução real para a situação? Na realidade, quando a gente analisa essa conjuntura que você cita, você tem que levar em conta que quando você faz uma candidatura
a partir de interesses próprios ou de um grupo muito pequeno ali da sociedade, toda a sua pauta política está refém a esses grupos de poder, né? Então, assim, dificilmente um candidato que vai ser empresário, ele vai falar algo contra uma medida que favorece eles, entendeu? Então, para mim, era muito fácil falar de transporte público, né? Porque eu não tenho minha relação com o serviço público, ela é direta, entendeu? Exato. Então, assim, se eu coloco qualquer candidato daqueles dentro do ônibus... Você aqui, é um consumidor do serviço público, né? Eu sou um consumidor. Exato. Se eu coloco qualquer candidato daqueles dentro do ônibus, Meu Deus. hoje eles não sabem onde eles vão chegar. E se eles pararem, eles não sabem como que eles vão voltar pra casa. Eles não conhecem as rotas, né, Não Cleiton? conhecem as rotas. Então, assim, é muito foda por causa disso, sabe? Então, assim, já no meu caso, foi diferente porque eu não estava pautado por ninguém. Eu estava pautado pelas minhas ideias e pelos meus projetos. Sim. Então é muito mais fácil você chegar, você dialogar, você trocar essa ideia ali dentro de um debate, mas isso nunca vai avançar. Porque quando chegar na resposta do outro candidato, ele vai tentar levar para um outro caminho, ele vai tentar desvirtuar suas falas, entendeu? Ele vai falar que você é contra empresário, que, sabe, vai falar que serviço público é ruim, que tem que privatizar. E aí, quando a gente vai olhando... E é engraçado, porque a política, ela é um momento que... A política, ela é um momento em que toda a sociedade, ela tá fervilhando, sabe? Sim. Todos os momentos políticos, a sociedade está fervilhando. E isso impacta diretamente no humor do eleitor no momento da votação. Verdade. Esse exemplo que você me deu sobre ser algo que você consome, o transporte público e tantas outras coisas que a gente sabe que na nossa condição financeira a gente tem que consumir disso aí. Eu acredito que as duas coisas têm que andar sempre simultânea. Por exemplo, se você tem um conhecimento de como é precarizado ou como é diminuído o serviço público e como é difícil, talvez, você ter uma rota de ônibus com um tempo estipulado e tudo mais, é importante você saber. Mas a vivência em si, eu acredito que talvez ela seja até um pouco mais importante. Porque essas pessoas, elas conseguem, às vezes, entender. Algumas pessoas que não lutam tanto por essas pautas, elas conseguem entender, sim, que tem um problema ali. Mas se elas tivessem que consumir aquilo ali tocaria de uma forma diferente, eu imagino, entendeu? Porque, assim, o cara que sabe que o ônibus é difícil e tudo mais, mas o cara que tem que pegar o ônibus todo dia às 5 horas da manhã para poder chegar no serviço dele, e ele sabe que ele tem que acordar super antes do próprio horário que ele teria que ter para poder, sei lá, fazer um café ou algo do tipo, ele já tem que sair aqui, ó, apressado e tudo mais. Esse cara sim sente como é que o serviço público de transporte e tantos outros serviços teriam que ter dado uma atenção maior, né? Sim. E acho que era isso que eu tive presente, eu tive acompanhando toda a sua candidatura e muitas das pautas resgatavam a isso, né? A benfeitoria para esses serviços, tanto de saúde como o próprio asfalto de borracha também, que era um dos casos da sua campanha, que eu achava lindo aquilo. Então, eu quero falar um pouco disso, porque você entrou nesse assunto. E sabe o que é interessante sobre essa lógica de... eu não vou dizer narrativa, mas existe uma lógica de um discurso que ele atenta para que os candidatos de esquerda eles não pensam em setores do empresariado, né? E o asfalto borracha, ele seria ele foi um projeto que ele não era algo de benefício direto para a população que depende de serviços públicos. Entendo. Mas para o empresariado de fato. Por exemplo, nesse momento aqui está tendo uma chuva. Isso. Né? Está chovendo nesse momento que a gente está Tá conversando. dando até pra ouvir, né? Os nossos ouvintes. Nosso estúdio aqui não tem aquele tratamento, assim, eu acho que tá dando pra ouvir aqui no Peço a microfone. compreensão de todos. O pessoal lá na produção, lá, o Willow, tá tudo certo. Fala com isso. E tipo, por exemplo, esse ano tá chovendo muito. Muito. Muito mais que os outros anos. Demais. E um dos problemas que existe no Distrito Industrial de Rondonópolis é justamente a destruição do asfalto nesses períodos. Por quê? Como chove muito e carreta é pesada, o asfalto ele esfarela e vira lama. Sim. E as carretas atolam, tombam e tal. E nesse momento, tipo assim, entrega de produto fica
ela acaba se tornando arriscada, né? Pro empresário que manda o produto, né? E pro motorista que vai fazer a entrega. Sim. Né? E, então, assim, esse asfalto de borracha, ele duraria 4 vezes mais que o asfalto convencional. E aí, qual que é a lógica de você fazer esse tipo de projeto? Dizem que na política aquilo que não é visto, né, não foi feito, né? Se não é visto, não existiu, né? Sim. Então, o político ele faz aquilo que tem que ser visto, para que a população saiba que ele fez, né? Então, assim, quando você pinta meio fio, quando você dá um trato na cidade, aquilo tudo é bonito, entendeu? Sim. É óbvio, não vou ser contra isso. Mas a política... Porque senão você vai estar sendo contra a melhoria, né? Contra a melhoria. Exato. E a política ela tem que ser pensada a partir de projetos de longo prazo. Entendeu? Então o asfalto borracha, por exemplo, se esse asfalto ruim aí que eles põem, que eles gastam muita grana todo ano, ele vai durar 1 ano, porque no outro ano ele já vai estar acabado. Sim. Agora você põe 4 vezes aí sobre um ano, são 4 anos durando. Tipo assim, 4 anos que você fez o investimento, durou o mandato todo, você não vai ter que ficar maquiando, e vai beneficiar diretamente o setor produtivo da cidade. E é muito mais ecológico, né? Totalmente. Né? O que os pneus... O que são feitos dos pneus que... Se eu entendi bem, Cleiton, o que você está querendo dizer é o seguinte, é que os pleitos eles seguem ali uma ordem cronológica, né? Por Sim. exemplo, 4 em 4 anos eleições. Então, por exemplo, se você colocar um asfalto bom que vai durar 4 anos, a percepção da sociedade e do eleitor vai parecer que não está tendo serviço. Não tem nada para arrumar. Agora, um asfalto que estraga de 1 em 1 ano, parece que está sempre tendo obras, está sempre tendo serviço. Legal. E atuação do poder público, é isso? A população ela vai te xingar, mas depois você vai lá e ó, fiz meu papel aqui, ó, tá asfaltado, vai lá, põe uma placa, põe a publicidade na prefeitura lá. No início da campanha site ele da fez prefeitura. Todo um asfalto. No segundo ano, olha aí, tá recapeando tudo de novo e tal. Então tá sempre trabalhando. Ou seja, a eficiência vai pro beleléu, né? Vai pro beleléu. E é agora... uma falsa ilusão, né, de que isso é bom, né, não, na verdade. os custos disso, entendeu? Exatamente. Isso que eu ia falar, o custo de investimento em relação a gente paga sempre mais, desculpa, Daniel. O asfalto tradicional e o asfalto de borracha também equipara ou o de borracha também ganha nesse quesito? O de borracha ganha. O de borracha ele é um asfalto mais caro por causa da tecnologia. E aí, ó, qual que é a vantagem de você ter... Por exemplo, para eu poder ter asfalto borracha aqui, eu tenho que ter uma empresa próxima, até mesmo uns 80 km. Entendo. Para que você precisa dessa empresa? Porque como o asfalto ele tem que ser colocado quente ainda, para que essa borracha possa repousar ali dentro daquela estrutura ali de produção, então assim, a empresa tem que ser próxima, porque esses caminhões que transportam, eles têm a tecnologia para transportar esse produto quente. E aí, olha só o tanto de impacto. Além do impacto ambiental, que você vai ter, um impacto positivo, que é a retirada desses pneus, você vai formar cooperativas, né, gerando empregos de catadores, né, e tal, que vão recolher esses pneus. Sim. E esse asfalto ele é mais caro por causa da tecnologia. Mas como ele dura mais, no longo prazo, esse gasto ele é dissolvido nesse prazo de duração e ele acaba se tornando mais barato que o asfalto convencional. Com a diferença de que todos esses impactos de geração de emprego, ambientais, eles vão ser benéficos para a sociedade. Como essa empresa ela precisa ser próxima das cidades onde ela vai funcionar, então tem a ideia também de ter que ter essa empresa que vai gerar trabalho, vai fazer com que essas pessoas, com que essa cidade, a economia dela gire também em torno desse tipo de serviço, entendeu? Sim. Então, você está falando para mim que a esquerda também gera emprego. É difícil de explicar, né? Que não também... só isso, né? Reduz o impacto ambiental, né? Porque isso, parece que é mais sustentável, né? Esse tipo de asfalto. Completamente. Né? Cleiton, outra proposta sua que nunca me saiu da cabeça, eu achei impressionante. Sei que tinha um custo alto para a implementação, mas no fim, no resultado e na ponta, ia ser algo muito benéfico para o cidadão rondonopolitano, que era a questão dos ônibus. Nossa, você tinha me falado que ia haver um investimento alto, né, na casa de milhões de reais, salvo engano? Seriam alguns milhões de reais. Alguns milhões de reais e que tinha possibilidade, porque tinha viabilidade econômica, né, diante da arrecadação do município, e que ia trocar toda a frota
Ia colocar uma frota municipal, inclusive, né? Tipo assim, uma empresa municipal. E iria colocar toda uma frota sustentável de ônibus elétrico. Sim, é isso? Olha isso. Na realidade, hoje o que a gente vê... O Zé Carlos do Pátio, ele até tentou fazer É um negócio que é engraçado que eu vou contar pra vocês, mas... Já não foi uma nem duas pessoas. Várias pessoas já chegaram pra mim e falaram: Clei, isso é engraçado porque tem muita coisa que tá nos seus projetos ali que de alguma maneira a prefeitura está implementando assim, na cidade. Zé Carlos do Pátio, para quem não sabe, é o nosso prefeito atualmente aqui em Rondonópolis, né? Desculpa, só não te chamaram para administração, né? Mas estão implementando suas ideias. Estamos de olho, hein? Estamos de olho. Então, Zé Carlos do Pátio, queremos você aqui também, viu? Isso aí. Desculpa. E esses projetos que passam ali por ele, que tem muito a ver com aquilo que eu havia proposto, se dá justamente pela reurbanização das áreas sociais, vamos dizer assim, de frequentação, né, das pessoas, né? Sim. Então, assim, a urbanização das praças, né, dos parques e tal. Por quê? Cara, você vai numa área de periferia aqui da cidade. O que é a diversão da criançada? É a praça. É a praça. Tá ali na praça jogando bola, passeando com o cachorro, campinho de futebol, brincando no chafariz, entendeu? Massa. Então, cara, isso é uma forma de você fazer com que a sociedade ela se socialize através desses pontos, entendeu? Exatamente. Então, voltando para a questão do ônibus, a ideia era o quê? Municipalizar o transporte. Rondonópolis, em 2016, ele conseguiu uma taxa, ele aumentou sua nota de investimento. Rondonópolis passou de B para A. O que isso significa? Que bancos públicos, bancos privados, como você tem uma administração que paga em dias as suas contas, sua nota de investimento aumenta. Então você consegue empréstimos com mais facilidade, né? E a ideia era o quê? De conseguir um empréstimo via banco de desenvolvimento, né? Comprar essa frota de ônibus, né? Que seriam ônibus ecologicamente sustentáveis, né? Ônibus elétricos, com ar-condicionado, internet. Com internet tecnologia, né? Com tecnologia. E ar-condicionado, que aqui em Rondonópolis ele é uma necessidade, Exato. Não é tipo um luxo. Exato. Né? E se eu sou um morador e eu pago impostos e eu quero melhorias no serviço público, entendeu? Então, assim, o grande problema, assim, com relação ao serviço público no país hoje é justamente que ele arrecada muito, mas o investimento ele não é proporcionalmente direcionado. Então, assim, às vezes você está investindo ali num setor, mas aí falta para outros, entendeu? Uhum. E geralmente esses setores eles também passam por muitos interesses, né? Ô Cleison, vou fazer só uma observação aqui. Você falou que essa nota, quando você concorreu, essa nota tinha mudado de B para A, né? Isso. Essa nota de... Eu não nota de investimento. De investimento, né, do município. Isso aí deve ter melhorado mais, né? Porque da última notícia que eu vi, Rondonópolis parece que foi um dos municípios de Mato Grosso que mais gerou emprego. Sim. Né? Acompanhando as notícias. Então isso deve ter melhorado. O Rondonópolis, ele hoje é a segunda cidade que mais gera emprego no estado, só fica atrás de Cuiabá. Porque são dados do CAGED do ano passado ainda, esses dados, né? Porque eu acho assim que Rondonópolis, como é uma cidade que não é grande no nível de outras cidades, então assim, de outros grandes centros, então o que acontece? Setores como o setor do agronegócio, de serviços, eles movimentam muito mais economia direta e indiretamente, né? Então assim, o agro, a gente vai fazer essa crítica ao agro, entendeu? Sempre. Sim. Porque existem modelos de produção muito mais que sustentáveis. são muito mais sustentáveis e interessantes, né? Até mesmo para o modelo de negócios deles, né? Sim. Mas ao mesmo tempo que a gente tem essas críticas, a gente não pode ignorar que o serviço ele
ele ocorre não de forma só direta, mas também de forma indireta. Por exemplo, existem diversas oficinas de pessoas que arrumam maquinário agrícola. Exato. Né? E a gente que depende indiretamente do agronegócio. Exatamente. Existem também até a parte de mídia também, pilotos de drone, né? Sim, Tem tudo isso, né, que a gente pode somar toda dentro. uma tecnologia. Eu vou pedir uma brecha aqui no nosso assunto rapidinho, só para mandar um salve para os nossos patrocinadores, nossos apoiadores aqui do programa, né? A Casa Nômade. Ó o merchan. Essa loja que é uma tabacaria, é uma loja de roupa, tem muita coisa legal lá. Tem uns incensos lá, né? Incrível. Que é maravilhoso. Nayara Rosa tá lá para te receber. Fica lá no Cais, no Casaril de Rondonópolis, uma loja maravilhosa, um ambiente muito bom para você ficar. Dá uma passada lá também. Também a gente tá com a gente aqui, a Marmitaria Água na Boca, né? Nosso amigo Jefferson. A comida de qualidade. Você gosta da comida de lá? Você já comeu muito, deliciosa, né? Deliciosa. Cara, eu já comi muito lá. Inclusive, falando também da Casa Nômade, eu comprei 2 camisetas pro meu namorado de presente da última vez que a gente foi lá. 2 camisetas lindas. Sim. E a marmitaria eu nem falo nada, porque, tipo assim, eu sou cliente. Exatamente. Então, eu amo a comida. Tá com a gente aqui também a Sharp Noise Records, né? Aqui, inclusive, eu tô usando os panos aqui da Sharp Noise Records. Um abraço para todo mundo. A gente tem aqui alguns produtos já à venda também. A nossa gravadora de música eletrônica. Então aqui em Rondonópolis a gente tem uma sede em Rio Verde também. Tá sempre com a gente. A Wellen tá lá, o Wesley também e o Valdo tá lá com a gente sempre nessa produção de vários produtos legais. Uns copos ecológicos de fibra de arroz também. E a Sharp Music também que tá com a gente, lançando várias músicas de qualidade aí do pessoal. Paulão Reurigo, Hugo Projetista, o 13. Tem, Fábrica caseira aí. E aqui, Daniel, ó, Fábrica não caseira. Pode esquecer, quando eu fui tá falar louco. dela, ela já aparece na tela. Fábrica caseira. Nosso amigo Hugão tá sempre Queremos você aqui, hein, Queremos Hugo? você aqui, Hugo. Tá A gente trocar aquela ideia legal. Então, Fábrica Caseira, você que não conhece, procura também aí nas redes sociais, no Instagram, no YouTube. E siga a gente. Siga a gente aqui também. Os nossos Instagrams, o Willo vai estar colocando aqui na tela. Tanto o meu, como o dele também e o do André, né? Vai estar aparecendo aqui. Então siga a gente lá nas redes sociais. Siga também o Noisecast. O Willo vai colocar aqui para vocês também, tanto no YouTube como no Instagram. E o nosso convidado também tem o Instagram dele, que é clayson.t. Vai estar aparecendo aí na tela. O Willon Man vai colocar lá no Comandando Nave pra gente. Mas era Salve, isso salve. mesmo. Mas assim... A gente falou sobre essa parte, né, dessa campanha linda que foi. Eu achei, por mais que foi difícil, que a gente sabe que foi difícil, né? Porque por ser marinheiro de primeira viagem, a gente teve alguns contratempos ali, mas rolou tudo bem e com a ideia plantada. Essa é o principal, acredito, entendeu? Muita gente que não conhecia ou que nunca teve contato passou a saber que existe ali um pessoal ali que está tentando fazer uns negócios diferentes, esse estrada de asfalto, de borracha e ônibus elétrico, né? E a nível nacional, cara, a gente estava conversando até um pouco nos bastidores, mas que alívio que está sendo já no começo agora, né? A gente está podendo consumir notícias boas, né? Olha isso, não é isso, cara. Não estamos ficando com ódio diariamente, né? Passando raiva diariamente, né? Só um pouco, né? Talvez é só raiva normal, né? Aquela que a gente suporta. É a raiva do dia a dia. Isso, mas não é aquele negócio frustrante. Você fala, meu Deus, como é que aconteceu isso de novo? Não. A gente tá tendo notícias boas ouvindo a gente. Isso é maravilhoso, né? Cara, isso. Pra gente que luta pelo progressismo. Eu havia comentado com meus amigos que depois dessas eleições eu ia me alienar assim ao máximo, sabe? Porque, cara, foram 4 anos de raiva e todo dia um direito a menos. Pô. Então, assim, cara, você fala assim, que alívio, né? Que alívio. Meu, tipo assim, e eu me alienei tanto que isso aqui pra mim é uma coisa assim, tipo, foda que a gente tá fazendo hoje, porque a minha alienação foi a ponto de não quero saber de política, vou dar um Meu tempo. Deus, você! Porque, pra quem não sabe, dos nossos amigos, a gente sempre tá com política no meio dos nossos assuntos, a gente tá falando, mas o Clayson, né? Pelo amor de Deus, ele foi um dos nossos amigos que foi candidato. Né? Exato, começa já por aí. Se ele não quer saber de política, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Não, mas a coisa começa a andar e tal. E aí você vê a diferença de um governo de estúpido, né? De gente estúpida, né?
para um governo que pensa nas pessoas para que está governando, né? Então também tem muito essa ideia de que a gente estava conversando aqui, de que realmente para que quem falava muito isso é a Maria Carolina de Jesus. Ela tem um livro chamado Quarto do Despejo, e ela fala que um político, para ser bom, ele tem que passar por aquilo que o seu povo passa, né? Então, assim, isso é muito foda, porque o que o Bolsonaro era, além da representação de uma instituição que não serve para nada no nosso país. Exato. Sim. Exato. Para quem serve o Exército? O André ele pode falar melhor por ser advogado, mas constitucionalmente o único papel do Exército é defender de ataques externos, né? Isso. Mas e o meio-fio? Tem o meio... Nossa. Eu nunca mais vi esses caras pintando meio-fio, é incrível, né? Sorte que estamos numa democracia para poder falar isso, hein? Pelo menos por enquanto. Não, mas a ter toda essa atenção da forma com que era... Porque assim, a gente não pode descartar também de que sim, é importante que a gente tenha as Forças Armadas ali firme, que tenha um aparato, que tenha... Porque muita da tecnologia que a gente tem hoje, de muitas coisas, a gente sabe que veio do Exército e veio dos militares e tudo mais, né? Mas, porém, essa atenção toda que era dada nesse período que a gente teve, não é uma instituição que precisava disso. A gente tinha muitas outras mazelas que deveriam ser vistas. Inclusive, a gente passou por uma pandemia histórica, que isso sim foi ignorado de uma forma brutal. Sabe? Ô Cleison, já que você inverteu os quadros, respondendo sua pergunta, no papel, né, e dentro da legalidade da lei, o Exército ele existe para as Forças Armadas, né? Porque aí engloba o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, para defender o país de ameaças externas, né? Então, assim, para garantir a nossa soberania. Agora, o que eu posso te dizer com 100% de certeza é que o Exército ou as Forças Armadas, elas não existem, ela não existe para servir a esse propósito que foi colocado nos últimos 4 anos. Exato. Com certeza, eles não existem para isso. Exato. Cara, para dar pitaco em eleição, para tentar coagir instituições democráticas, essa definitivamente não é a finalidade da função das Forças Armadas. Eu vou discordar de você. Incrível. Olha como isso. assim? Exatamente, tô curioso. Vai falar bem do Exército? Não, vou falar mal do Exército. Existe com esse propósito. Justamente. Como que surgiram as Forças Armadas no Brasil? Foi golpe atrás de golpe. Entendeu? Foi golpe na República, foi golpe durante o primeiro governo Vargas, foi golpe em 64, foi golpe agora, entendeu? Porque tudo tem as digitais do Exército, entendeu? Dos militares. Então, assim, esse é o propósito deles. E aí existe uma coisa que para quem é comunista e para quem é socialista, se difere muito nesse sentido. Você me perguntou dentro do âmbito da legalidade. Eu te dei uma resposta da legalidade. Não estou falando do contexto histórico. Exato. Porque no contexto histórico eu concordo 100% com o que você está dizendo aí, porque é o que aconteceu mesmo. Exato. Mas dentro da legalidade não deveria existir para isso, mas é o que acontece. Sim, Exato. Concordo plenamente. Mas assim, agora eu me perdi de onde eu estava. O Exército, ele sempre foi voltado para esse outro lado. Ele sempre foi voltado para esse outro lado. E o que nós comunistas, nós socialistas pensamos a respeito disso? Nas democracias liberais, o Exército ele existe apenas em função do Estado, né? Sim. E o Estado ele tem o monopólio das armas, o monopólio da força. Isso ele acaba se tornando incompatível com os desejos dos povos, por assim dizer. Uhum. Por quê? Um exército, uma polícia militar, o que eles defendem? Eles defendem a propriedade privada, entendeu? Então, assim, a partir do momento que o Estado colocar essas forças como aparato de poder e monopólio da força, né? Ele vai estar defendendo interesses que são inconciliáveis.
Então, assim, é muito foda falar isso, mas é a verdade. Sim. Porque polícia bate em quem? Polícia bate em Pobre, professor, em preto. em pobre, em preto. Polícia faz isso, mano. Sim. Então, assim, Essa discrepância a gente conseguiu enxergar muito no dia 8 de janeiro, né? Não, absurdo aquilo. Com a Que foi diferença do aquilo? tratamento, né? O que foi aquilo, né? Assim, é algo intragável, né? Você imaginar de que todo... olha o tipo de ataque que aquele pessoal que estava tentando se taxar como manifestante, aquilo, sabe? Aquilo ali era algo que, se fosse visto com a forma com que deveria ter sido visto, o cara pegou a toga do Xandão. Do Xandão, cara. E fez gracinha e saiu com aquilo e tudo mais, sabe? Assim, teve inúmeras, né? O cara defecou em cima da mesa, né? Dentro do... Acho que assim, eu acho que é o órgão que a gente teria que ter mais respeito, porque se a gente não tiver respeito por esses órgãos que tem que julgar a gente e tudo mais, acho que tá tudo meio perdido, e sabe? ali parecia que estavam sendo apoiados e aplaudidos, né, Cleiton? Pelas forças de segurança, né? Na realidade... Que é a mesma força de segurança que desce o cacetete e spray de pimenta em professor em manifestação por aumento de salário. Não, em Brasília mesmo, naquele mesmo local, na Praça dos Três Poderes, quando teve uma manifestação contra a nova reforma trabalhista, né? Que é uma deforma trabalhista, né? Porque o pessoal que estava lá, sindicalistas, trabalhadores, foram agredidos. Então, assim, foi a cavalaria, foi tudo. E já não é mais segredo para ninguém que houve apoio, né? Desses poderes, né? Das armas, né? Houve apoio das armas para esse Houve uma coincidência, né? Do comandante ter ido para os Estados Unidos bem no dia, né? Houve apoio político, né, Cleiton? Houve apoio político, né? Houve apoio político. Sabe, e essa... O quanto foi desmascarado também agora, recentemente, o povo Yanomami lá, sabe? Olha o que a gente teve que... A que ponto que a gente teve que chegar para poder ter tido uma atenção que a gente está tendo agora, sabe? Porque, assim, um amigo nosso até tava falando, o Felipe Alencar, queremos você aqui, inclusive, hein, Felipe Alencar? Exatamente. O Felipe tava falando sobre um documentário que tem na Netflix, acho que de 1 ou 2 anos atrás também, que é todo, acho que dirigido ou narrado por um Yanomami, né? Então, assim, é algo que eles já estão sofrendo há um tempo. E durante esses 4 anos, eu não sei o que esse povo teve que passar. Assim, a gente está tendo acesso agora do que mais ou menos eles tiveram que passar, mas São 4 anos passando. É triste, cara, você imaginar que pessoas estão morrendo de desnutrição, entendeu? Por não ter comida, por não estar sendo assistido de forma alguma. Pelo contrário, está sendo cortado, né? O que teria que chegar até eles, sabe? Não, e o detalhe pior e mais macabro disso é que existe aquele pensamento reacionário de que se o índio está na floresta, por que ele não caça? Aí você vai ver, os rios estão infestados de mercúrio, os animais morrendo porque tomam água do rio com mercúrio. Exato. Então, assim, cara, eles estão literalmente destruindo toda a floresta, entendeu? Estão destruindo os recursos naturais. Mas de uma forma... ecossistema inteiro, é um ecossistema inteiro, entendeu? Já não bastavam o deslizamento das barragens, né? De Mariana, que aconteceu. Brumadinho. E tipo, então isso por si só é algo que é lamentável, né? Sim. Mas é como eu dizia, essa questão, ela passa pelo exército. É por isso que eu falo, eles são inimigos do povo. Existem livros escritos, né, que são livros de cabeceira de generais. Eu não vou me lembrar o nome agora, mas um livro que foi escrito nos anos 80. Qual que é o pensamento militar a respeito dos índios e das reservas? É de que pouco índio com muita terra, eles acham que daqui a pouco esses índios vão pedir para separar do país e criar o país deles. Entendeu? É essa loucura que passa na cabeça dos nossos generais, né? Mas aí você passa a compreender o motivo pelo qual isso tudo que aconteceu é bizarro, entendeu? Eles estavam diretamente ligados a isso, entendeu? A ideia do extermínio dos povos originários se passa justamente por essa cartilha ideológica que eles aprenderam. Eles têm que inventar algum tipo de desculpa para poder fazer o que eles fazem, né? Então, assim, sempre vem como uma falsa ameaça. Essa falsa ameaça de que se os índios tiverem muita terra, eles vão querer um país, vai ser Brasil 1 e Brasil 2, né? Até pelo que a gente vê que quem sempre está batendo nessa tecla é outro tipo de pessoa que está querendo dividir o país em dois, né?
Então a gente sabe que isso é uma mentira, porque sempre parte dessas mentiras para justificar um possível ataque, alguma coisa. Geralmente as guerras começam assim, né? Sim, isso é do ser humano, né? Né? A ideia da guerra, ela, a partir do Império Romano, ela passou a ser uma guerra de... Não bastava você vencer e invadir e dominar esse país. Você também tinha que passar a dominar ele culturalmente. Por que dominar culturalmente? Se eu invado um país e tento dominar essas pessoas à força, eles nunca vão aceitar esse domínio. Eles sempre vão ver você como um invasor, né? A partir do momento em que você invade e você muda a cultura desses povos, eles vão, depois de um período, eles vão passar a ser, desde o nascimento, serem inseridos nessa cultura. Então eles já vão ver aquilo ali como parte disso, do seu povo, entendeu? Entendi. E isso o Império Romano fazia muito, né? Ele assimilava as cidades e a partir disso ele destruía, queimava bibliotecas e tal, instituía ali uma outra língua, instituía ali outros livros, sabe? Outras formas de cultura, né? Isso, impostas, né? Isso. E hoje o domínio, ele já acontece pelo que chamam de soft power, né? Que é um domínio cultural, mas que ele não parte da invasão e da queima de livros. Mas, por exemplo, qual que é o soft power americano hoje, né? Os Estados Unidos têm produtos, né? Tipo Coca-Cola, a indústria, né, em si. Os Estados Unidos tem o hip hop, né? É um elemento cultural muito forte. Você vai ouvir hip hop no Japão, você vai ouvir hip hop no mundo inteiro, entendeu? E quando você ouve, você vai assimilar isso à cultura. É o que acontece hoje com o K-pop na Coreia. É um soft power da Coreia do Sul que ouve no mundo inteiro. Seria o samba do Brasil? Seria o samba do Brasil, o funk do Brasil. Seria o nosso soft powers, entendeu? Entendo. A diferença é que os Estados Unidos eles têm uma máquina de propaganda muito maior que qualquer outro país, que é o cinema. Sim. Então, assim, se você chora com o Capitão América morrendo, se você chora com o Homem-Aranha morrendo, deu tudo certo, meu. Deu tudo certo. Era isso mesmo. Entendeu? Sim. E aí, é dessa forma que acontece. E as guerras hoje, elas já não são mais algo, como que eu vou dizer? Algo rentável para os países. Entendi. Né? Então, e quem percebeu isso primeiro foi a China. A China percebeu isso primeiro. A China, dentro de poucos anos, ela vai ultrapassar os Estados Unidos em todos os índices. Né? Eles estão putos, inclusive, porque, te interromper rapidão, assim, eles sempre vão estar putos com os progressos da China, mas uma coisa que eu vi recentemente, que é algo que eles nunca conseguiram fazer, assim, que eles não admitem, na verdade, mas é que a China está conseguindo ter comércio na moeda local deles, né? Que é o... Yuans, né? Então, assim, eles estão fazendo negociações com a Rússia já com a moeda local, que era algo assim que impensável, né? Tudo baseado no dólar e tudo mais. Então, isso, assim, irrita muito, né? Os americanos, né? Irrita principalmente porque a sanção acaba não fazendo efeito, né? Exato. Então, assim, a Rússia tem um linguista, que é o Noam Chomsky, ele fala que... Ele tem um livro que ele chama Quem Manda no Mundo, o nome do livro. E ele fala muito sobre como os Estados Unidos atuam no mundo desde que são os Estados Unidos, né? Sim. E ele fala sobre essas questões no sentido de que hoje, para ele, os Estados Unidos são como que ele não chama de célula, mas ele fala assim, a maior organização terrorista do mundo. Caramba. É um Estado terrorista, ele chama os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, ele invade países, afrontando todo o direito internacional, todas as resoluções da ONU. E assim, mas como que você impede isso? Entendeu? Com a força que eles têm. Com a força que eles têm. Seja então, assim, bélica, seja financeira também, isso é muito forte. E aí tem um negócio muito interessante que o Chomsky chama, que ele fala que os Estados Unidos é um complexo industrial militar. Exatamente. E então, assim, hoje você vê a guerra da Ucrânia, você sabe o que está por trás daquilo, entendeu? O Putin não é nenhum santo, entendeu? Muito pelo contrário.
Mas, ao mesmo tempo, você vê que houve, por muito tempo, provocações. Sim. Né? A ideia de você querer levar a Ucrânia para dentro da OTAN é justamente para você ter bases militares norte-americanas ali do lado, entendeu? Uhum. Isso é uma ameaça à soberania russa, né? Nesse caso. Isso é uma provocação. Sim. Assim como os Estados Unidos hoje fazem... Por causa da expansão que os Estados Unidos querem Por ter causa em da todo expansão. mundo, né, Cleiton? Hoje a expansão ela não acontece mais através de fronteiras. Ela acontece através de bases militares. Então, quando os Estados Unidos invadem o Afeganistão, por exemplo, eles invadem através de bases localizadas ali próximas a esse país. E se um outro país entra em guerra ali dentro com eles para tentar defender outros interesses, também através de bases. Então o que eles fazem? Eles fazem guerras dentro de outros países. Só que essa guerra ela é diferente porque a Rússia ela é uma potência nuclear. E ela não está com uma base atacando um outro país. Ela está envolvida diretamente, em fronteira com a Ucrânia. E aí é o perigo. Por exemplo, até o momento, só caiu um míssil dentro da Rússia. E se eu não me engano, esse míssil foi um próprio míssil russo. Nossa. Foi por engano que caiu lá. Mas aí quando você olha para isso, você pensa o quê? Você fala assim, cara, é uma potência nuclear diretamente ligada. Se cair qualquer coisa da Ucrânia lá, Nossa. eles vão esmagar a Ucrânia, entendeu? Sim. E assim, quando a gente fala do complexo industrial militar, ele se passa justamente por esses interesses. Por que é interessante a guerra na Ucrânia para os Estados Unidos? Porque através dessa guerra que eles vão aumentar esse fornecimento de armas, né? De munição, de todo o seu complexo militar. Então, assim, isso é interessante. Para a maior economia do mundo, né? E que depende de exportar todo tipo de coisa, né? Essa guerra ela vale muito a pena, entendeu? Os Estados Unidos hoje já conseguem exportar gás para a Europa a um preço mais caro que a Rússia pelo Nord Stream, né? E isso faz com que esses interesses deles sejam todos atendidos por conta da guerra. Porque se não houvesse essa guerra, a Europa não estaria comprando gás deles. Sim. Cleison, são interesses econômicos que a gente podia até chamar de interesses espúrios, né? Que na ponta quem sofre é o povo, né? Sim. Porque quem está sofrendo com as consequências e o resultado dessa guerra é o povo, quem né? vai pra guerra, né? Exato. E o que eu acho bizarro também é que, assim, eles tentam passar essa ideia que sempre foi... Eles sempre tiveram essa marca de como se fosse a capital do mundo, os Estados Unidos, né? Então, a nível internacional, sempre foi visto com esses olhos dos Estados Unidos. É o maior e tal. E perder esse posto para eles é algo assim que é inadmissível, sabe? E a gente está tendo essa realidade, porque está começando a ter mais oportunidade. E é importante que tenha essas oportunidades, que não fique concentrado num local só. Isso é tão prejudicial também para a população que uma coisa que eu lembrei aqui agora. Você vê o nível de estudo da parte geográfica dos norte-americanos, dos estadunidenses, é algo assustador, cara. Às vezes a gente entra num site, o Omigo, para poder conversar com algumas pessoas, né, de fora e tal. A gente às vezes encontra vários artistas e tudo mais. Quando a gente encontra um estadunidense, eles acreditam realmente que a América é os Estados Unidos. Isso, sabe? é absurdo. A América é os Estados Unidos. É verdade. Where are you from, né? Tipo, a América. Fala, não, mas eu também sou da América. Tá ligado? O pessoal do Uruguai também é da América, sabe? Sim. Não. América só Podia América, colocar o Estados nosso nome Unidos. aqui, tipo, só do sul ou central, entendeu? É isso, nós- que parece que nós não desvincule, somos né? América, né? Mas assim, os caras têm essa ideia. Então, assim, você vê que é uma alienação da própria população deles também. Eles querem que isso realmente aconteça. Eu acredito, né? Que é isso, né, cara? Na realidade, isso aí são anos e anos, né? De propaganda, né? Exato. De propaganda dos Estados Unidos. E a sua população, ela compra essa ideia, né? Porque a partir do momento que você é o centro do universo, você não quer saber do resto, entendeu? Então tem muito isso, né? Essa alienação, ela passa por isso, né? A gente chama de imperialismo porque parece um império, né? Por isso. Tipo assim, quando você toma tudo pra si,
É o quê? É o império, é o império, né? É por isso que é o imperialismo norte-americano. É engraçado de ver que esse pessoal, eles gostam de ficar tentando viver no passado totalmente, né? A gente já tá em um outro patamar que não é necessário esse tipo de governo, né? Não existe mais rei em atividade como rei. A gente tem, né, na Inglaterra e tal, sistema... Tem uns babacas aí que se acham rei ainda, né? Igual aqui no Brasil tem Orleans de Bragança lá, que quer reivindicar o trono de novo e tal. Pessoal do sangue azul, né? Mas teve um que foi de arrasta pra cima, não foi? Acho que teve mesmo. Tomara. Foi. Todo destino de monarca devia ser isso. Ô, Cleiton, é muito bom falar de política internacional com você, e é um assunto importantíssimo, mas eu queria puxar aqui o gancho aqui para falar de um outro assunto que eu acho muito sério também. Que a gente estava falando sobre a questão do controle, e hoje está muito na moda falar esse negócio, controle de narrativa, né? Que antigamente a gente simplesmente dizia fato, né? Tipo assim, pessoas que querem tentar controlar o fato. Controlar o fato é o quê? É você modificar ele, você desvirtuar ele de acordo com os seus interesses, né? Sim. Porque o fato em si, ele não pode ser mudado. Se ele aconteceu de uma forma, ele é aquilo e pronto. Sim. Tá até lastreado ali na questão do método científico, né? Tipo assim, da gente conseguir ter ciência da coisa e lidar com as verdades como elas são. Sim. Tendo isso em foco, por exemplo, eu fico muito surpreso porque, por exemplo, um grande reduto do bolsonarismo veio através da religião. E uma das máximas da religião é a questão da verdade. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu conheço lá aquele provérbio, não sei se é provérbio, o que é, que fala que conheceis a verdade vos libertará. O problema é que essas pessoas, elas ficam totalmente alienadas da verdade, ou então conseguem admitir uma distorção da verdade para criar uma outra realidade que elas possam conceber, né? A gente tem uma conversa muito profunda sobre isso, né? Meio que diariamente que a gente conversa isso, né, Daniel? Sobre como que eles conseguem trabalhar o fato em si para criar uma outra narrativa e tentar distanciar as pessoas da verdade, ou às vezes até mesmo da própria verdade, da própria realidade. Sim. Ou seja, você está sofrendo, mas isso é bom para você. Exato. Ou uma venda de uma promessa futura, tipo, você está passando fome aqui agora, mas você vai empreender no futuro e vai ficar rico, entendeu? Qual que é a sua percepção diante disso? Cara, Você acha que todo mundo pode ser o Elon Musk? O Elon Musk. Ou o Elon Musk. Abraço, o Elon tá lá no comando da nave, mandar um abraço pra ele de novo. Primeiro que não dá pra ser todo mundo o Elon Musk, porque vai faltar gente pra ser explorada, né? Não temos, porque né? o capitalismo, ele passa por isso, né? E o mundo acaba, e o mundo acaba. Se tem alguém com muito, tem alguém sem nada. Tem alguém sem nada. Sem nada mesmo. Mas, voltando na pergunta... Me sinto meio culpado por ter rido nessa hora. É foda. Mas, voltando pra sua pergunta, André, eu também não sou religioso, né? Não que eu não seja religioso, eu sou ateu, de fato, entendeu? Sim. Não acredito na... Mas, assim, eu tenho uma percepção, que é um exemplo que eu sempre dou, que quem fala isso é o Richard Dawkins. Richard Dawkins é um biólogo, né? Ele... Tem vários livros que ele fala sobre evolução, genética. E ele fala uma coisa muito interessante, que ele também é ateu, né? E ele fala sobre essas questões. Em que sentido? A religião, ela é algo da qual se fantasia muito. Sobre tudo que existe ali dentro daquele livro. Seja da Bíblia, do Corão, da Torá. Entendeu? Então, assim, ele sempre dá esse exemplo. Imagina uma criança que vai na igreja, né? Essa criança vai lá e aí tá o pastor, o padre, sei lá quem tá lá, entendeu? O bispo falando de capeta, de fogo do inferno, de castigo, de sofrimento e tal. Tipo assim, mano, quando eu era criança, eu imaginava que eu era o Goku e ficava pulando no sofá, mano. Sim. Agora você imagina uma criança imaginar o inferno, sofrimento, castigo. Sim. Agora... A gente achava que podia se transformar em Super Saiyajin, né? Isso. Sim. E aí agora você vê isso, uma criança sofrendo esse nível de tendo que lavagem, consumir isso. E agora você imagina que um adulto que mentalmente ele teria que ser formado, teria que estar desenvolvido. Você imagina um adulto que consegue fantasiar e temer tudo isso, cara. Caramba. Você imagina o impacto disso, entendeu? Interessante. Então, assim... o grande problema da religião, nesse sentido,
é que ela permite você fantasiar de tantas formas, interpretar de tantas formas, que a verdade ela passa a não ser algo genuíno ali, entendeu? Ela pode ser o que quiser, que eles quiserem. Ela não é necessária. Ela não é necessária. É a sua verdade que você quer formar ali, entendeu? Só basta ter fé, né? Você não precisa Basta se ter basear fé. em algo, em algum fato ou alguma coisa. Porque eu também sou ateu, né? Então, assim, a gente sempre tem mais preso ao lado científico, né? Ao lado comprovado das coisas, né? Então a gente tem, pra gente chegar a acreditar em algo e tudo mais, tem que passar por uma série de passos que pra gente é importante de que seja. E a ciência sabe de tudo? Não sabe, né? Mas assim, a gente tá descobrindo. E existem métodos científicos que comprovam uma coisa ser verdade ou não. Dentro da religião e dessas fantasias, não tem isso. Então fica fácil pra você manipular de uma forma que você quiser, literalmente. Porque você pode falar de que um anjo veio e falou pra você uma certa coisa, que assim, a gente sabe o quanto de pastores, padres, ou qualquer tipo de religião que tenha, que existem seus charlatões. Existem pessoas que fazem sim um trabalho social lindo, verdade, entendeu? Verdade. A gente tem, por exemplo, o padre Júlio Lancelotti. Nossa, façamos a distinção, né? Façamos a distinção. É um ser humano admirável, né? É um padre, né? O padre Júlio, ele é um dos que faz contestar meu ateísmo, assim, por alguns segundos, tá ligado? Entendi. Então, assim, a gente tem esse pessoal que tá junto com a gente a nível sociedade, né? Sim. Mas esses charlatões, eles podem usar qualquer coisa que não precisam ter comprovação científica. Então, o cara pode muito bem chegar e falar assim, um anjo falou pra mim ontem de que você tem que fazer tal coisa. Como que você vai falar que o anjo não chegou e falou pra ele? E o pior não é isso. Sabe esse exemplo que você tá dando? Alguns tempos atrás eu vi uma notícia de um pastor que ele foi pego abusando de uma mulher que frequentava a igreja, porque ele falava que Deus tinha falado pra ele que ela tinha que transar com ele. Olha isso. Nossa, acho que eu vi um vídeo também. É um nível assim de bizarrice. Não sei se esse caso que você tá falando, mas eu vi também um caso que ele, na Bíblia, ele, por falta de ler errado a palavra... Lembro desse caso também. Ele interpretou dessa forma. Meu Deus. Adulterá-los, alguma coisa desse tipo, sabe? Vá até eles e como é que coisa? Não, porque era adúltera, e aí ele entendeu adultera. Entendeu? Tipo assim, não sei o que, aí falava da mulher adúltera. E aí ele entendeu e vai lá e adultera. Olha entendeu? isso. E ele achou que o comando era de ir adulterar, entendeu? Meu Deus. Inclusive, então esse pessoal, ele... Olha aí a gramática. Ferrando com a vida do povo. Uma coisa que a gente sempre fala, sabe? Existem algumas pessoas más, com certeza, existem pessoas más. Mas eu e o André, a gente sempre fala um trecho de uma música do Criolo. A gente ouve muito Criolo. Inclusive, Criolo, queremos você aqui. Eu tô aqui, hein, Criolo? É um sonho, né? É um sonho. Mas as pessoas não são más, elas só estão perdidas. Eu acredito que a maioria, realmente, elas estão perdidas, entendeu? Seja perdida com falta de conhecimento, no caso dessa parte gramatical, e pode interpretar de outra forma, e acabar causando algo tão sensível e desconfortável como esse, cara, sabe? Eu sou muito Fala pra mim. Você não acredita que as pessoas estão perdidas? Não, eu acredito que existem pessoas perdidas, mas eu sou muito desconfiado da religião, né? Porque a religião ela não é só o que ela é hoje, é o que ela foi, entendeu? Então existem essas raízes. Entendeu? Perfeito. A religião, tipo assim, quando é pra gente não olha o antecedente, né? Pra ver lá a quantidade de crime que a gente cometeu, pra ver se vai aceitar a gente na empresa. Por que a religião a gente vai fazer diferente? Exato. Então assim, cara, a religião foi instrumento de tortura, de queimar gente que pensava diferente, queimar cientistas, sabe? Isso que foi a religião. E a raiz da religião tá nisso. Por que quando a gente fala de... Vamos dar um exemplo. O racismo estrutural. Por que a gente tenta olhar para a estrutura do racismo, né, que tem que olhar, mas ao mesmo tempo a gente não olha para a estrutura do que foi a religião, entendeu? Sim. A religião ela não pode ser olhada como algo assim acima de críticas. Acho que não tem pano que eu acho que é pra porque passar. Esse conceito de santo, né, Cleice? Esse conceito de santidade, de divindade, afasta o caráter político da religião, né? Não pode ser questionado. Porque assim, sabe? porque se você for analisar politicamente, as atrocidades estão aí.
Elas estão registradas e a cada dia que passa a gente descobre mais. E estão acontecendo ainda hoje, né? Então, assim... Então, eu penso assim, que a partir do momento em que a religião ela decidiu entrar pro âmbito político e participar dos momentos políticos de um país, ela tem que ser questionada como qualquer outra coisa. Com né? certeza. Então, assim, se cada um ficar no seu quadrado, beleza, e religião não se discute entre os irmãos lá, os crentes, o pessoal lá, entendeu? Sim. Mas a partir do momento que ela decide que os seus atores passam a participar do processo político de um país, eles têm que ser questionados. Com A certeza, minha pergunta com lá certeza. atrás, e era o que eu queria que você fizesse a sua reflexão, é justamente sobre isso, porque eu fiz aquele apanhado sobre a questão da verdade, do domínio da verdade, é essa mistura da fé com a política, ou a mistura da religião com a política. Né? Porque tem os charlatões, né? Charlatão é o quê? É um estelionatário. Sim. Né? Tipo assim, é crime tipificado, cara. Tá lá no Código Penal, charlatão, vendendo coisa que ele não pode entregar. E aí que interessante você falando isso, né? Se eu tenho uma sociedade que ela é crítica, que ela não é facilmente doutrinada ou cai nesse tipo de dogma religioso. Se eu tenho uma sociedade com esse tipo de pensamento, qual vai ser a chance de eu enganar pessoas? Exato. E a religião, ela tem esse papel, ela funciona como esse instrumento, entendeu? Como ela não pode ser questionada, logo aquilo que a pessoa que intercede por Deus fala, aquilo tem verdade, tem validade, entendeu? Então, se o pastor falar pra você doar o carro, que daqui a pouco você vira o Elon Musk, você vai doar seu carro. Entendeu? Tem um trecho da música do Hugo Projetista, inclusive vocês não conhecem, procura aí também Hugo Projetista no Spotify, no Já YouTube. falei que eu quero ele aqui, né? Já. Que diz assim que... Eu não lembro certinho do começo da rima, mas fala assim que quando você tá munido de livros, aí sim você oferece perigo, sabe? Porque assim... Realmente esse pessoal tem a intenção de que as pessoas sejam alienadas ao ponto de não querer questionar certas ações que estão sendo feitas mal para ela mesmo, sabe? Então, assim, é algo que a religião sempre implementou de que Deus é inquestionável. Você só tem que aceitar, aceite a verdade. Ah, mas por que tal? Não deve fazer tanto porquê. E por mim, eu sempre gostei muito, desde o ensino médio, do ensino fundamental, de filosofia, sabe? Eu acho que é super importante a gente perguntar porquê de tudo mesmo. Mas por quê? Sabe? Por quê? Sabe? A gente tem que sim questionar as coisas. Foi isso que desagou no nosso avanço, né? Foram as perguntas, né? Que fez a gente progredir. Tem a questão lá do Bolsonaro. Cara, peraí, eu me perdi um pouco. Entendi. Então vou pegar uma brecha. Isso aqui, esse cafezinho que você tá tomando. Olha só, eu vou pegar uma brecha aqui agora também. Você que tá chegando agora, porque tá todo mundo chegando agora, é o primeiro episódio, né? Que isso. Então você tá chegando agora, ajuda a gente aí. Tem um QR Code aqui no canto da tela também. Você se sentiu bem com o nosso papo, gostou do formato e tudo mais? Fica à vontade, a gente está precisando aí de alguns incentivos para a gente melhorar estruturalmente ou até algum outro tipo de financiamento que a gente está precisando também. Então, se sentiu à vontade, está aí o nosso QR Code, o Willow colocou na tela para vocês. Também não deixa o like aqui embaixo, é facinho, é só apertar na mãozinha, manda pro amigo, fala, olha, o Cleiton está lá no podcast, você viu? Manda pro seu amigo, inscreve no canal, a gente tá chegando agora, então a gente tá com pouquíssimos inscritos, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque quando a gente entrar ao vivo, daqui a uns dias a gente vai entrar ao vivo, né? E esse programa tá sendo gravado, né? Vou passar vergonha ao vivo, então. Então assim, daqui a uns dias tá ao vivo, já chega a notificação pra você consegue interagir com a gente direto pelo chat e tudo mais. E a gente está completando agora uma hora de programa já. Passa rápido, né? Nossa. Passa bem rápido. Pareceu uma eternidade. E a gente não falou de nada, né? Falou de outra coisa, que isso? Eu gostei demais desse papo. Eu sei que a gente vai ter outros encontros aqui também. Tanto você e alguma outra pessoa, ou você diretamente também sendo entrevistado. Foi uma honra recebê-lo aqui. A gente vai estar encerrando esse papo agora. Eu acredito que o André também gostou um pouquinho. Eu não queria encerrar, não. Eu tinha mais... Então bora mais um, Eu tinha mais uma coisa a falar com ele, tranquilo? mas eu acho que é pra arrematar, pra finalizar. Maravilha. Que agora eu lembrei, né? Fiz uma confusão aqui. Mas é sobre essa questão
do Deus acima de tudo e acima de todos, sabe? E aí... É tipo um lema nazista, né, mano? Exato, é isso mesmo. É o lema da extrema-direita, da ultra-direita. Deus, pátria e família, né? Deus, pátria e família. Mas assim, e aí prega muito o nome de Deus, né? E fala de Deus e que essa verdade vai vir à tona e tudo mais. E aí num governo que se passou, Cleiton, que era tudo debaixo dos panos. Tudo com sigilo de 100 anos. Qual que é a coerência disso? Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Isso é pátria, isso é família, né, cara? Meu, e sabe que... Isso é nação. Que saiu uma informação de que o filho da mãe foi vacinado. E o gado tá lá sem tomar vacina. Muita gente morreu sem tomar vacina. Cara, que absurdo isso. Cara. Mas isso tava escancarado desde quando ele pediu pra o sigilo do cartão de vacinação dele. Entendeu? Exato. Assim, quem não deve, não teme. Eu acredito muito que o bolsonarismo, ele trouxe... Primeiro que ele puxou muito isso do trumpismo, né? Mas eu acho que ele ainda foi muito mais poderoso no sentido de aprimorar aquilo que aconteceu nas eleições americanas. Né? Com questão de trabalhar com informação falsa, sabe? Porque o que o bolsonarismo fazia? Ele praticamente... Tudo que acontecia nas redes, né, nos portais de notícia, tudo era relacionado a ele, entendeu? Porque todo dia eles criavam alguma coisa de impacto, entendeu? Que, tipo assim, que era absurda, mas que isso ia repercutir nos meios de comunicação. E com isso, ele fez com que essa base dele se radicalizasse. Né? Sim. Porque, tipo assim, é isso que quem votou no Bolsonaro queria, entendeu? Acho que a gente viveu tanto das eleições lá dos Estados Unidos, na época quando o Trump foi eleito e tudo mais, e nós aqui também, a gente teve um grande... A gente sabe que foi as mesmas empresas com os mesmos projetos que trabalharam da mesma forma. E a gente está vivendo algo que eu acredito seja novo a nível sociedade, que é essa força da tecnologia influenciando totalmente... nesse caso de uma forma negativa, mas muito forte, sabe? Essa propagação de fake news que a gente teve escancarada, porque nos Estados Unidos eu teve também essa onda, a gente não é mais segredo. O movimento anti-vaxxer veio de lá. Isso, não é mais segredo que teve sim máquinas trabalhando para que isso acontecesse. Teve empresas trabalhando para isso. E isso aconteceu aqui também, sabe? Tem uma música do El Joy também, que é Fake Ligado. Se não conhece também, procure El Joy nas redes sociais. E eu quero você aqui também. Né? Eu também quero você aqui pra trocar aquele papo. Doutor El Joy, Daniel, e assim, Fake Ligado. É impressionante o quanto que isso conseguiu alcançar essas pessoas aí, porque todo mundo hoje em dia tá com pelo menos um celular na mão. Às vezes você tá com 2 ou até 3. Né? Então, assim, se você propaga de uma forma absurda mentiras, essas mentiras vão só passando como notícias, né? Elas não são questionadas nem nada. E só fazendo um adendo aqui, eu acho que foi uma das coisas que nos motivou também a fazer isso aqui, né? Exato. Tipo assim, essa necessidade de uma conversa aberta e franca com as pessoas para que as coisas, né, sejam esclarecidas, né? A gente não fica acreditando em qualquer balela que chega pra gente sem uma pesquisa, sem um aprofundamento, sem questionar. Sem questionar também, cara. Eu acho que foi uma das coisas que a gente sentiu essa necessidade. Porque é facinho, sabe? O pessoal às vezes recebe a notícia lá de que, sei lá, qualquer coisa aí, né? O governo agora vai fazer o imposto de renda ser a R$ 1.100. Então todo trabalhador que recebe um salário mínimo vai ter. Cara, é coisa de segundos, não chega a minuto para você entrar no Google e dar um jeito de pesquisar isso. Hoje em dia, a pessoa com menor instrução de tecnologia possível ainda consegue fazer isso, sabe? Ela vai poder entrar ali no celular ali e vai ver rapidinho de que aquilo ali é uma mentira. Então, assim, por mais que a gente tenha essa devastador de notícia falsa acontecendo, a gente também tem um acesso muito fácil a averiguar se isso é verdade. Então fica aqui a recomendação de que busque antes, né? Antes de você passar uma informação dessa pra frente. Será que é verdade mesmo? Eu tô achando isso um absurdo. Pesquisem, né? Até porque só pode sobrar responsabilidade, viu? No âmbito jurídico aí, você compartilhar uma mentira, né? Algo falso sobre alguém, ou algo que possa
possa ser uma difamação, Uma uma injúria, uma calúnia, Sim. você vai responder judicialmente por isso e pode haver uma condenação. Cara, você falou isso daí sobre a questão de pesquisa e tal, mas é impressionante como... Eu já trabalhei com operadoras de celular. Aham. Né? Mas é impressionante como muita coisa que acontece ao nosso redor, ela é alheia da realidade, entendeu? Uhum. Então, assim, concordo plenamente com o que você falou sobre pesquisa e tal, mas uma das grandes críticas à questão de como as fake news elas explodiram é primeiro a questão de que os meios de comunicação perderam credibilidade, né? Essa é a primeira crítica, né? Porque quando o meio de comunicação perde credibilidade, você passa a nivelar ele como qualquer outro tipo de notícia. Com a mensagem do WhatsApp. Com a mensagem do WhatsApp. Verdade, isso. E aí a segunda parte da mensagem do WhatsApp, que é importante. As operadoras, esses chips que eles vendem nas ruas e tal, pré-pago, geralmente, quando ele dá algum bônus de internet para o cliente, é tipo assim, libera o WhatsApp, mas não libera outros dados, só pro WhatsApp. E aquela pessoa que ela recebe a mensagem pro WhatsApp, ela vai receber o link de mentira, ela vai ler o título, se ela clicar, não vai abrir a página. Entendeu? Caramba. Então ela só vai compartilhar isso pelo título da notícia. Porque ela não tem Entendi. dados Ela pra não tem entrar dados ali, para né? entrar ali. Entendeu? Caramba. Então você vê como que é muito mais difícil a nossa luta contra a desinformação. Sim. E isso passa também pela regulamentação, né? Por exemplo, não é que algumas redes sociais sejam proibidas na China ou na Rússia, entendeu? É que essas redes, elas passam por regulamentação. Então, assim, elas só vão poder atuar dentro desse país se elas se encaixar dentro daquelas normas. Entendo. E aqui no Brasil não existe nenhuma regulação. Regulação ou regulamentação para essas big techs, né? Aham. Então, assim, elas trabalham do jeito que elas têm que trabalhar. E querendo ou não, as big techs, por mais que elas sejam privadas, elas carregam interesses do Estado norte-americano ali dentro. Sim. Total. Primeiro que, para elas nascerem, elas foram financiadas pelo Estado norte-americano, entendeu? Sim. Nada do que acontece ali dentro daquelas redes acontece sem que o governo saiba, entendeu? A maioria das vezes são redes norte-americanas. São redes... Todo o cabeamento marítimo de internet vem dos Estados Unidos. Ô, Cleis, tem um outro problema aí, a questão do acesso, né, cara? As pessoas que têm um determinado acesso, mas têm um acesso limitado, né? Uhum. Que também é motivado por uma questão econômica, né? Sim, Porque, por justamente. exemplo, você só consegue acessar aquele plano que você consegue pagar. Isso. E aquele plano não te dá uma amplitude maior de informação, ou que você possa alcançar essa informação, né? De entrar no link ali e buscar a página. Ler a notícia para ver se é toda. uma página, né? Às vezes se é uma página séria, se não é, entendeu? Confrontar também com a outra página, buscar em canais mais sérios de informação Sim. e tal, e a pessoa não tem Esse acesso. isso, né? E é complicado, porque Bem isso. você Limitação do acesso imagina o tanto que a credibilidade dos meios de comunicação foram perdidos, que é mais fácil que o cara vê uma notícia falsa e fala, não, assim, a Globo tá mentindo. Sim. Acho que é meio que... Ouço muito isso ultimamente. Exato. A gente tava conversando sobre isso esse dia. E não Mas- que a gente seja, né, assim, nós somos muito críticos da Globo, né? Tipo, O cérebro da gente, ele sempre tá buscando o caminho mais fácil, né? A gente sempre tá naturalmente buscando caminhos mais fáceis, mais cômodos. Então, assim, realmente você ser um pesquisador, um questionador ou um analisador de notícias ou de qualquer outra coisa é algo mais cansativo. Sim. Seja mentalmente ou fisicamente, você fazer algo. Porque assim, é muito mais fácil você deitar e dormir do que você fazer uma caminhada. É muito mais gostoso, né? Dormir, fazer gostosinho e tal. Porque suar e tudo mais. Então, é muito mais fácil que nem você falou. Chegou no WhatsApp, você leu o título. Você compartilha. Por mais que, assim, a gente sabe a quantidade de pessoas que não deve ter o acesso reduzido ou até nem ter o acesso, igual o André falou.
Que seria algo que o Estado também deveria amparar isso aí, entendeu? Na minha opinião. A gente sim teria que ter acesso mais, tanto nas escolas, sei lá, as crianças têm um contato com a tecnologia desde o começo, porque a gente não tem como mais fugir da tecnologia. Sim. A gente sabe que já é algo que está concretizado na sociedade e isso precisa ser mais alcançado por quem não tem condição, porque tem muita gente que não tem. Ô Daniel, mas é difícil a gente debater isso quando a gente está tendo que conversar sobre a questão da fome, cara. Exatamente. Né? Não, quando a gente está tendo que rever, por exemplo, políticas de distribuição de renda para lidar novamente com o problema da fome, que era algo que a gente já tinha superado, entendeu? Então, como que a gente vai falar sobre informação? Né? Tipo, política social para subsidiar pessoas que não têm como pagar a informação, mas que podem ter acesso a ela. Sim. Tem coisas muito então, assim, mais danosas mesmo, né? Diretamente ligado ao povo, né? Não, às vezes a própria tiazinha que tá passando fome ali, mas tem um celularzinho e tal, ela tá compartilhando esse tipo de coisa, entendeu? Exatamente. E ela tá passando fome e tal, porque a desinformação, ela trabalha dessa forma, né? Ela trabalha alienando, né? Sim. A parte da sociedade, né? Vocês não vão acabar o programa agora. Agora eu que tô com é verdade? Eu vou ter que fazer uma saída aqui rapidinho. Eita, mas fica Nossa, aí rapidinho. Eu vou fazer uma ligação aqui, o André vai me acompanhar. Eita. Eu vou ligar pro Carlinho, André. Não faça isso não, Cleiton. Vou ligar. Eu quero ver. Vamos ver se ele vai me atender. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar no Viva Voz. Vou falar pra ele aqui. Tá bonita a menina, hein? Olha, terno, gravata, barbinha feita. E aí, vai captar o som? Será que vai? Nosso Willow Man que pode nos dizer isso aí, hein? Voltou, meu velho? Opa, ainda bem. O Carlinho não me atende, hein? Mas também num domingo, né, Cleis? Mas domingo... Domingo chuvoso. Os caras não combinam nada, né? E que é legal pro pessoal assim. Ligação surpresa. Ligação surpresa. O Cleis acabou de inaugurar um quadro aqui no Noisecast. A ligação surpresa. Ligação surpresa. No finalzinho do programa... Gostei da ideia, cara. Fazer uma ligação pra quem ele quiser. Seja pra avó dele, vamos pra fazer mãe, isso ligado pai. lá no computador. Mandar um abraço. Legal, gostei. Pessoal, vamos finalizar? Fui ali, eu vi agora o tempo, fui lá na produção um pouco agora. Vi o tempo, a gente já extrapolou o nosso tempo que a gente tinha programado aqui, mas assim, eu gostei demais. Esse primeiro episódio pra mim, assim, é sempre um entrave, né? Eu e o André, a gente ficava na preocupação, caramba, será que nós conseguimos fazer esse negócio? Eu tô morrendo de vergonha, né? Se não fosse meu chazinho aqui, eu acho que eu não teria conseguido. Bem, meu amigo, eu gostei. É o pessoal que vai saber, né, falar da gente. Mas eu espero que você tenha gostado também, Cleison. Cara, eu amei, demais, eu gostei demais. Demais. Acho que podia ser mais longo. Mas a gente vai ter mais encontros. Mais longo, mais grosso. Mas a gente vai ter mais encontros aqui. Com você, com outras pessoas também. Sinta-se convidado sempre. Quero ir aí hoje. Foda-se, vamos vir, entendeu? E a gente vai ter também um outro quadro que tá pra estrear, que é com esses dois caras aqui, ó. Eles vão fazer um apanhado das notícias da semana aí. A gente tá com um formato novo que provavelmente... Esse programa Tomara tá indo que no ar. Certo, né? Vai dar muito certo. Tá entrando agora no ar no confiante. domingo. É o nosso Noisecast com um entrevistado aqui, sentado com a gente na mesa. Mas eles vão voltar também para passar as notícias aí, o apanhado das notícias da semana. Cleison e André Duran. Se o Cleison cumprir horário, né? Porque fala que vem, nunca vem. Hoje foi um milagre. Era pra ter chegado 12h30, chegou às 5 horas da tarde. Mentira, chegou certinho. Mas tudo bem. Brincadeiras à parte, Cleison, é uma satisfação. Você é um amigo nosso de longa data. A brincadeira que eu ia fazer é quando fosse citar seu currículo, né? Graduado em política social. Ciências políticas. Desculpa, ciências políticas e... candidato no último pleito a prefeito, eu ia falar que você também é um amigo nosso de longa data, não sei o que tal, mas que isso não entra meio com a qualificação do currículo. É algo positivo, talvez, né? Talvez não seja algo muito positivo. Brincadeiras à parte, obrigado, amei trocar essa ideia, a gente vai trocar mais vezes, com certeza. Sinta-se convidado sempre. Tamo junto sempre, galera. Obrigado por quer deixar um recado final? Mandar um abraço beijo, pra mãe. Um abraço pra alguém? Um beijo pra minha mãe, né? Que não sei se ela vai assistir, mas eu vou colocar ela pra assistir. Tem que assistir. Eu vou obrigá-la. Tem que assistir. Né? E pedir pra quem tá em casa, pra quem tá acompanhando, curte, compartilha. Eu acho que isso aqui vai ser muito da hora. Vai levar muita informação.
e de nível regional também, né? Exato. Igual o Daniel falou sobre essa questão da cultura underground aqui da cidade. Tem muito artista que se esforça, que faz um trabalho tremendo aqui na cidade que às vezes a maioria das pessoas não sabe, né? Nunca foi chamado para um podcast, Nunca foi né, chamado cara? para um podcast, né? Essa é a nossa intenção aqui mesmo, trazer essa galera junto com a gente. Então, obrigado você que esteve aqui com a gente até agora. Siga a gente nas redes sociais aqui. O Willow colocou durante a programação aí. Siga o Cleison também lá no Instagram, cleison.t. A gente vai estar sempre lá em comunicação. Siga PodNoisecast no YouTube e no Instagram. Deixa o seu like, compartilha, ativa o sininho lá para receber as novas notificações. E obrigado, valeu. Um beijo a todos e até mais.